Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? A Universidade Paulista Unip, que está entre as instituições de ensino mais importantes considerada pelos brasileiros, me convidou para bater um papo com você sobre quais são os conteúdos de química que você deve revisar nessa reta final para detonar no Enem. E nesse vídeo eu quero mostrar detalhadamente para você como eu selecionei os conteúdos que você vai encontrar na minha playlist de revisão de química. Bora lá? Para começar, no Ciência e Ação, nós dividimos a química em 3 grandes áreas: química geral, físico-química e química orgânica. E seguindo essa divisão, a prova do Enem nos últimos 5 anos ficou assim, ó: 42,5% dos conteúdos envolviam conceitos de química geral, 33,6% de físico-química e 23,8% de orgânica. É normal química geral aparecer com a porcentagem maior, já que muitos dos conteúdos estudados em química geral são a base de assuntos em físico-química e orgânica. Então, muitas vezes, mesmo sendo uma questão de físico-química, pode aparecer algum conceito estudado em química geral, ok? Agora, vamos aprofundar em cada uma dessas grandes áreas e ver quais são os conteúdos que mais apareceram nos últimos 5 anos. Não se preocupe, pois na descrição desse vídeo você poderá fazer um download do estudo completo que eu fiz em PDF. Nele você tem todos os detalhes desse estudo dos últimos 5 anos do Enem. Tranquilo? Então, vamos começar aqui pela química geral. E na química geral, nós temos a seguinte configuração. Como podemos ver, forças intermoleculares lideram o número de aparições com 19 questões, seguido por cálculo estequiométrico com 16 e em terceiro lugar já caímos para 8 aparições de separação de misturas e funções inorgânicas. O campo Outros agrupam vários conteúdos que apareceram poucas vezes e que você pode conferir com detalhe no material completo aqui na descrição do vídeo. Portanto, nessa playlist, nós vamos focar nesses conteúdos que têm um elevado índice de ocorrência, como forças intermoleculares, cálculo estequiométrico, separação de misturas, já que faltam menos de um mês para o Enem. Entendido? Em fisicoquímica, nós temos a seguinte configuração que aparece aqui na tela. E os temas que lideram o número de aparições é o tema de concentração de soluções, que envolvem cálculos de molaridade, concentração comum, ppm, com 12 questões, seguidos por termoquímica, onde estudaremos o calor liberado nas reações químicas com 10 questões. É interessante notar que o tema termoquímica aparece bem ligado às questões ambientais, já que reações de combustão são hoje responsáveis por grande parte da energia que nós consumimos. E como essas reações de combustão liberam CO2, nós podemos conectar a termoquímica com efeitos como chuva ácida, efeito estufa e as mudanças climáticas, ok? Portanto, em fisicoquímica, nós vamos dar atenção nessa reta final a concentrações, termoquímica, eletroquímica e radioatividade. Entendido? E por último, em química orgânica, nós temos o seguinte: reações orgânicas com 20 aparições e logo atrás isomeria espacial com 8. Dá para ver a preferência do Enem por questões de reações orgânicas. Porém, não se assuste, pois nós temos que lembrar que reações orgânicas, além das assustadoras reações de substituição, de eliminação e seus mecanismos, também envolvem reações de esterificação, neutralização de ácido carboxílico, que são reações relativamente simples e que também aparecem com frequência. Belezinha? E é o seguinte, reações orgânicas é um dos tópicos que fica muito claro a importância da gente entender como o Enem gosta de cobrar os conteúdos, talvez muito mais do que o próprio conteúdo em si. Vamos resolver uma questão para eu te mostrar o que eu estou falando? Dá uma olhada na tela, vem comigo. Aqui, vamos começar com a leitura do enunciado. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, ou seja, quebradas, pela oxidação com ozônio.
em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla, ok? Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então, guys nobre, aqui nós temos o nosso aldeído, ok? Aqui nós temos o nosso aldeído e vai haver uma quebra dessa dupla ligação conforme ele explica no texto. E aí, os compostos que vão sair daqui podem ser aldeídos ou podem ser cetonas. E isso vai depender do grau de substituição da ligação dupla. Então, deixa eu escrever de novo aqui esse composto, tá? Vou escrever ele, ó, CH3, CH2, e aqui nós temos essa dupla ligação. Aqui nós temos o hidrogênio, aqui nós temos outro hidrogênio e aqui nós temos outro hidrogênio. Então, eu reescrevi esse composto aqui só para você entender, tá? Olha, esse carboninho aqui, ele é um carboninho terminal. Ele não tem nenhuma substituição. O que é substituir? É quando a gente tira um hidrogênio e coloca uma cadeia carbônica. Então, esse carboninho aqui, ó, quando houver essa quebra, ele vai separar e ele é esse carboninho aqui, ó, um carbono match. Esse é o metanal. Então, esse um carboninho virou o metanal, virou um aldeído. Né? Quebrou aqui a ligação, ele saiu, ele era um carboninho terminal e ele disse para a gente, ó, ligações duplas, terminais ou monossubstituídas dão origem ao aldeído. Agora, olha esse aqui da esquerda, esse carboninho aqui, ó. Ele é monossubstituído, ou seja, tirou um hidrogênio, né? Como ele tem dupla, ele tinha 2 hidrogênios, tirou um hidrogênio e colocou uma cadeia carbônica. E ele virou esse propanal aqui, ó, 1, 2, 3. Olha aqui os 3 carboninhos, 1, 2, 3. Ele está aqui e também virou um aldeído porque ele disse para a gente que nesse grau de substituição aqui, terminal ou monossubstituído, dá origem ao aldeído. E ele pergunta o seguinte, considere a ozonólise desse composto aqui abaixo, que é 1-fenil, 2-metil-próprio-N, e pergunta quais são os produtos formados nessa reação. Ora, guys nobre, esse é o tipo de questão que aparece bastante quando a gente fala de reações orgânicas. Eu não preciso saber o que é uma ozonólise, tá? Eu não preciso saber o mecanismo de uma ozonólise. Ele entregou tudo para a gente no texto e ele deu um exemplo ainda. O que nós temos que fazer é olhar aquilo que ele deu para a gente e buscar no texto as informações. Então, tem muitas questões de reações orgânicas que você não precisa necessariamente saber o conteúdo, né? Saber o mecanismo que essa reação ocorre, porque ele sempre traz um exemplo e traz informações importantes no texto que vai ajudar a gente a resolver a questão. Essa é uma, por exemplo, que você não precisa saber o que é uma ozonólise, você não precisa saber o mecanismo de ozonólise para resolver essa equação. Ele te deu tudo que é suficiente para você resolver essa questão. Então, ele disse que vai quebrar no alceno, né? O alceno é esse cara aqui, ó, é essa dupla aqui, vai ter a quebra dessa dupla, ok? Olha esse carboninho aqui, ó. Esse carboninho que está aqui, ele não tem nenhum hidrogênio, certo? Nós temos um outro carbono aqui e nós temos um outro carbono aqui. Quer dizer que esse é um carboninho que é o quê? Dissubstituído. E se ele é dissubstituído, ele vai gerar uma cetona. Então, eu tenho 3 carbonos e no carbono central vai formar a nossa cetona, que é 1, 2, 3, que é a propanona, ok? Agora, esse que saiu aqui, ó, é esse outro carboninho. Esse carboninho ele tem esse radical ligado, mas ele vai ter um hidrogênio livre aqui. Então, como esse é um carboninho que ele é monossubstituído, ele vai dar origem a um aldeído. Esse aqui é o benzeno, vai ser o benzaldeído. Beleza? Então, aqui, ó, a alternativa seria a letra A, benzaldeído e propanona, ok? Então, nós temos que ficar atento com esse tipo de questões. O Enem traz bastante desse tipo de questões, principalmente em química, né, em reações orgânicas. Então, onde você não precisa saber necessariamente o mecanismo ou a definição do que é a reação, mas com a análise do texto e prestando atenção no exemplo que ele deu para a gente consegue chegar no resultado. Então é isso, guys nobre. O objetivo dessa aula foi te ajudar a entender o que você vai estudar e por que você deve assistir todas as aulas que estão nessa playlist. É fato que é impossível prever quais questões estarão na prova e que pode sim aparecer algum tema que nós não vamos abordar durante essa revisão, já que isso não é um curso extensivo. Mas essa análise ajuda a gente a reconhecer padrões e nos dá um norte para a gente se guiar. Belezinha? E eu acredito
que essa é uma das melhores estratégias de estudos para esse momento do ano. Combinado? Espero vocês então na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!